projeto inicial era fazer um documentário sobre a era dos festivais, e é até engraçado a gente estar dando essa entrevista aqui, porque foi aqui que a gente apresentou o projeto para o João Moreira Salles. Quando a gente apresentou o projeto para ele, a ideia já era fazer um filme a partir do Festival de 67. E eu acho que foi isso uma das coisas que conquistou ele. Ele até falou para a gente uma frase que é famosa entre os documentaristas, que é: se você quer fazer um documentário sobre o correio, faça um documentário sobre uma carta. Quando a gente teve a ideia de fazer o filme, a gente percebeu logo que se a gente fosse fazer um filme sobre a era dos festivais, ou seria um filme de 8 horas, ou seria uma coisa que passaria muito superficialmente sobre os pontos. Então foi uma coisa que rapidamente a gente descartou. É considerado entre críticos assim, meio de forma unânime que é o festival musicalmente mais rico. Assim. Se você pega as 4 primeiras colocadas, você tem 4 grandes clássicos da música brasileira que sobreviveram muito bem ao tempo, né? Quer dizer, o Ponteio, do Edu, o Lobo, o Domingo no Parque do Gil, o Roda Viva do Chico e o Alegria, Alegria do Caetano. Você tem ali somado, se você vai até o 5º lugar, o Roberto Carlos, enfim, que continua sendo um nome fundamental. Você tem o Sérgio Ricardo quebrando o violão, que é uma das cenas emblemáticas dos anos 60. Então tem primeiro a qualidade musical, segundo é um momento, é um ponto de inflexão ali na música brasileira muito essencial, ou seja, é um momento em que Gil e Caetano trazem elementos de fora para a música brasileira, assim, muito representados pela guitarra elétrica ali, e de certa forma criam uma nova divisão da música brasileira, né? Essa tensão entre tradição e modernidade, né? Entre raiz e influência estrangeira, assim. E eu acho que esse Festival de 67, a partir do momento que Gil e Caetano apresentam ali a semente do tropicalismo, eles deixam esse embate muito claro. Eu quero seguir vivendo, isso aqui é. Aí dava com a guitarra tocando, dava um negócio assim. Eram os Beatles e Luiz Gonzaga, eram os Rolling Stones e Jorge Benjor. A gente nunca fez as contas, mas talvez 40% do filme seja arquivo, né? Então a parceria com a Record possibilitou que a gente usasse arquivo sem culpa e sem vergonha, assim, né? E a gente ter esse respiro para usar as imagens de arquivo foi fundamental, a gente não ficar preocupada se a gente usar 1 minuto a mais vai sair mais caro, para a proposta do filme, porque a proposta principal do filme, isso veio muito com esses papos que a gente teve com o João, foi provocar uma experiência do que foi aquela noite. Então, para isso, a gente precisava botar o artista entrando no palco, como ele foi recebido pela plateia, como ele foi recebido depois. Um exemplo importante disso é o Sérgio Ricardo. Muita gente vê o Sérgio Ricardo quebrando o violão e atirando na plateia, mas a gente optou por colocar os 6 minutos anteriores em que ele foi vaiado. Então você sente a angústia junto com o Sérgio Ricardo, sente que ele foi injustiçado, sente tudo isso, e você de alguma maneira compreende melhor o gesto dele ali naquele momento. Roberto, eu vi você de um jeito muito particular que eu gostaria de descrever, sentado com essa camisa discreta nos bastidores, se abanando com uma folha do cenário. Realmente estava um bocado de calor. Tá forte? Tava. Mas por quê, hein, Roberto? Além da temperatura. Além da temperatura, o calor do público também sabe que faz calor, né? As entrevistas de bastidores são feitas pelo Randall Juliano, pela Cidinha Campos e pelo Reale Júnior, né? E são também um flagrante ali do início da TV brasileira, que ela é de uma TV em rede nacional, a TV fazendo a transição do rádio, né, para o audiovisual e tudo mais. É um momento muito, ao mesmo tempo, muito sofisticado num certo sentido e muito ingênuo por outro sentido, assim. Então, isso dá um humor pro filme, assim, o tipo de pergunta, a informalidade. Telespectadores? Os telespectadores... O Sousa talvez seja o grande historiador dos festivais, né? Então a gente sentou com ele algumas vezes para discutir as perguntas que a gente ia fazer. Ele conseguiu algumas entrevistas, o Paulinho Machado de Carvalho, ele conduziu a entrevista, ele é muito amigo do Paulinho Machado de Carvalho e isso ajudou muito. Com o Roberto Carlos, foi o Sousa que conseguiu a entrevista e foi o Sousa que conduziu a entrevista a pedido do Roberto. Você sabia que havia uma torcida organizada para vaiar você? Não, isso eu não sabia. Se soubesse, não tinha ido. Como a gente priorizou nos filmes os depoimentos em primeira pessoa ali, a gente fez uma longa entrevista com o Sousa no começo das filmagens. Essa entrevista e a do Solano Ribeiro, que era o grande produtor dos festivais, elas ajudaram a pautar todas as outras entrevistas do filme.
mas o que a gente queria ali do Zusa era o depoimento em primeira pessoa e não do historiador, do especialista. Então ele falou ali no filme como um técnico de som. O Paulinho Machado de Carvalho, por exemplo, que era o diretor da Record, quando conversou com a gente, ele disse assim, um programa da Record que tinha 40% de audiência, 50% de audiência, a gente tirava do ar, porque era pouco. No programa da Record tinha que dar 80%, 90% de audiência. Então dificilmente você vai conseguir que um meio de comunicação consiga atenção para a música brasileira como a Record conseguia na década de 60. A gente fez um filme sobre o passado, mas é um filme que é um filme sem nostalgia, assim, né? Sem saudosismo, assim. Não é um filme que não tem ninguém falando, os bons tempos não voltam jamais, nada disso, assim. Eu não vejo como uma questão de substituição, eu vejo como uma questão de acúmulo. A gente, nesses 43 anos, acumulou música muito boa, seja dessa geração ou das posteriores. Então, acho que a música brasileira está bem. Era dois, era 100. Vieram pra me perguntar onde você vai, de onde vem. Diga logo o que tem pra contar. Parado no meio do mundo, senti chegar meu momento. Olhei pro mundo e nem via, nem sombra, nem sol, nem vento.